Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 30 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 18 de Iyar do ano 5781, a contar da criação. Do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos na contagem do Omer, no 33º dia, é o Lag BaOmer, que vamos comentar algumas coisas mais daqui a pouco. Também hoje nós estamos a 224 dias do ano 5781 e, portanto, nós temos hoje a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, com a gota de sabedoria número 224, a qual, pela graça bendita de Hashem, está nos trazendo ensinamentos de sabedoria diariamente. Baruch Hashem por isso, né? Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, Baruch Hashem, conseguiu conectar, Donária, Baruch Hashem por isso. Louvamos a Hashem pelo Pedro Freitas, né, Distrito Federal, que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, conceda múltiplas bênçãos para um novo lar em que estarão habitando, com proteção, saúde, vigor, e dando cada dia mais a bênção que enriquece e não acrescenta dores, que seja para unidade, harmonia e o amor familiar cada dia mais. Danilo da Silva, Baruch Hashem, estamos aí juntos em A Tarde com a Torá. A gota de sabedoria do nosso Rebbe assim diz: certa vez um ilustre rabino queixou-se ao Tzemar Tzedek, que foi o terceiro Rebbe de Lubavitcher, de que ninguém se importava com a sua opinião e seus colegas o pisavam. Então o Tzemar Tzedek respondeu: quem lhe disse para espalhar-se tanto à sua volta, de modo que onde quer que uma pessoa pise, ela tem de pisar em você? Baruch Hashem, por essa gota de sabedoria, o que o Rebbe está nos dizendo aqui com este exemplo é sobre a questão de humildade. Quando esse ilustre rabino queixou-se com o terceiro Rebbe, que ninguém se importava com a sua opinião e que seus colegas o pisavam, então a resposta do terceiro Rebbe foi: quem lhe disse para espalhar-se tanto à sua volta? É aquela questão do eu para mim e tudo por mim, né? Então espalhar-se significa a pessoa ficar de uma forma tão em evidência que tenta apagar a presença dos outros. Então, por isso, o terceiro Rebbe, Tzemar Tzedek, disse: mas quem lhe disse para espalhar-se tanto, né? Envolvido tanto com o seu eu, que não deixa espaço para os outros. Então, à medida que as pessoas andam para lá e para cá, pisam em você, porque você se espalhou, né? Você ficou em evidência, você chamou a atenção para si e não deu espaço para os outros, né? Então é nesse sentido aqui que o Rebbe Menachem Mendel quer mostrar para nós, que nós precisamos andar com humildade e modéstia, né? Então, antes de nós agirmos, antes de nós falarmos, sempre precisamos estar aí refletindo o que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, e não esquecendo que nós precisamos respeitar o lugar do próximo, né? Nós não somos nada para ficarmos ocupando o espaço dos outros e não permitindo que os outros possam realmente também ter o seu direito, né, de não somente ir e vir, mas o direito no sentido de expressar-se, de poder agir, trabalhar, né? Então, cada um respeitando o limite dos outros, né?
um respeitando o limite do outro, então sempre há harmonia, e nessa harmonia todos seguem sempre numa mesma direção para exaltar o bom nome de Hashem e ao mesmo tempo trazer aí a brevidade, né, da manifestação do justo Mashiach, ok? Hoje nós estamos no 6º dia da semana, o 6º dia do Shabat, então nós vamos ver aí o que nos fala a respeito da 6ª lei universal. Então, para os não-judeus, para as nações, nós temos aí 7 leis universais. A primeira é: reconheça que existe apenas um Deus. A segunda, respeite o Criador. A terceira, respeite a vida humana. A quarta, respeite a instituição do casamento. A quinta, respeite a propriedade alheia. A sexta, que vamos comentar hoje, respeite todas as criaturas. E a sétima, estabeleça tribunais de justiça, que estaremos comentando amanhã. A 6ª lei, respeite as criaturas de Deus. Então, os nossos sábios comentam da seguinte forma: Deus concedeu ao homem domínio sobre os peixes do mar, as aves dos céus, sobre o gado e sobre tudo que há na terra. Somos os guardiões de sua criação. Nossa responsabilidade, portanto, excede a de cuidarmos de nossa família, da sociedade, para englobar também toda a natureza. Ou seja, a nossa responsabilidade não está apenas, né, em cuidarmos, né, da nossa família, da sociedade, mas também de toda a natureza. Devemos cuidar e preservar o legado divino e, sobretudo, não causar dor nos seres vivos. A princípio, o homem foi proibido de consumir carne. Depois do grande dilúvio, ele foi autorizado a consumir carne, mas com uma advertência e sob uma condição: não causar sofrimento desnecessário a qualquer animal, em tornar-se sensível à sua dor, né? Com base nesta 6ª lei, neste 6º mandamento, né, é proibido comer membro de animal vivo. O que significa isto, né? Por exemplo, há casos em que um animal é atropelado na estrada, um boi, um novilho ou algo semelhante, e aí o que acontece? Ele foi atropelado e tem aquele ajuntamento de pessoas que começam ali esquartejar o animal e cada um levando um pedaço de carne, né, para a sua casa. Esse tipo de alimentação não é adequado. Por quê? Porque o animal ele não teve uma morte correta, praticamente quase que sem dor, não houve o sangramento total, né, do animal, então a carne está cheia de sangue, e ele não estava morto completamente quando as pessoas começaram a dilacerar o animal. Isso chama-se maus tratos ao animal, né? Então, junta um monte de coisas aí e essa carne torna-se inadequada para o consumo. Ela não é saudável para o consumo, né? Então, existe um monte de coisas, né, que acontecem com o animal nesse momento. Assim, quando ele também é morto não de forma adequada, como diz a legislação brasileira, por exemplo, que os frigoríficos devidamente habilitados, que têm inspeção federal, o Serviço de Inspeção Federal, em que analisam se a portaria sobre o abate do animal está sendo devidamente cumprida. Praticamente o animal quase não sente dor devido ao estilo do abate. Então a portaria brasileira ela é bem rigorosa quanto a isso daí, e então precisa ser adequadamente o animal levado a um frigorífico que tem o Serviço de Inspeção Federal para o abate e para o consumo adequado da carne. Não podemos esquecer a expressão aqui que os sábios nos trazem:
somos os guardiões de sua criação, da criação divina. Então nós precisamos tomar muito cuidado com maus tratos aos animais, né? A legislação brasileira com referência aos maus tratos animais é bem rigorosa, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso daí em todos os níveis, ok? Vamos para a nossa contagem do Homer. Então, no pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos na contagem do Homer de número 33, ok? Então, vamos lá? Conte o Homer. Hoje são 33 dias que perfazem 4 semanas e 5 dias do Homer. Hoje nós estamos em Hod de Hod, ou seja, humildade na humildade. Então, portanto, examine a humildade da humildade. Todos têm humildade e modéstia em seu coração. A questão é a medida e o modo pelos quais alguém consciente o sente. Ou seja, humildade todos têm em si. Agora, quando nós chegamos aqui nessa contagem 33, a 33ª, que é Lag Baomer, né? Então é humildade na humildade. Todos têm humildade, mas precisamos analisar a humildade dentro da humildade. Porque a questão em si é a medida e o modo pelos quais alguém conscientemente sente a humildade. Então, simplesmente dizer eu sou humilde ou eu tenho humildade não quer dizer absolutamente nada. Mas a questão em si é a forma, o modo, como é feito, como é a ação da pessoa na humildade. Por isso, aqui somos chamados a refletir a humildade na humildade. Então, por isso, pergunte-se, tenho medo de ser humilde demais? Mascaro e protejo minha modéstia com comportamento agressivo? Aprenda a cultivar a sua humildade interagindo com pessoas que sejam mais refinadas que você, provocando em você a modéstia e a humildade que o motiva a crescer como pessoa, né? Então isso daqui significa, procure realmente conviver, ter uma boa amizade com uma pessoa que seja mais refinada que você, né? Esse refinado significa ela seja mais elevada que você mesmo, né? O sentido prático é que nós precisamos procurar conviver com pessoas, né, que estejam no mesmo nível ou acima do nosso nível, no sentido de refinamento, amadurecimento espiritual e pessoal. Qual o objetivo? O objetivo é para que nós possamos nutrir em nós a humildade, a modéstia, e ao mesmo tempo sermos estimulados para também nos elevarmos como aquela pessoa que é mais elevada do que nós, né? Não significa que você não vai ter contato com pessoas que estejam num nível inferior, em absoluto. Você precisa amar o teu próximo mais do que a si mesmo. Então, as pessoas que têm um nível de refinamento espiritual e pessoal abaixo do seu, você precisa ter um contato com ela para que ela também seja estimulada a poder elevar-se também, né? Ao mesmo tempo, você precisa desse contato, dessa aproximação com uma pessoa que é mais elevada do que você, para que você também continue progredindo. Então, é uma escada. É o primeiro degrau, o segundo degrau e assim sucessivamente. Então, é elevar-se e, ao mesmo tempo, você ajudar aqueles que estão no nível inferior a elevar-se também. Então, isso também está tudo dentro de humildade na humildade. Você não é mais do que ninguém e, ao mesmo tempo, você não é menos do que ninguém. Você está no mesmo nível diante de Deus, mas você está procurando crescimento, refinamento, amadurecimento, tanto no nível pessoal como no nível espiritual, ok? Então, por isso, humildade também
pode ser examinada pela sua autenticidade, né? A humildade verdadeira, ela permanece, ela tem a sua autenticidade, né? Quando a humildade ela não é verdadeira, né? Então ela não deixa a sua marca de humildade. Ela vai deixar qual marca? Aquilo que as pessoas comentam de forma negativa, né? Onde elas dizem assim, aquela pessoa é prepotente, ela é falsa, ela é hipócrita. Então esse é o tipo de marca que fica quando a humildade ela não é verdadeira, ela não é real, ela não é autêntica. Quando a humildade verdadeira ela é real, então ela deixa a sua autenticidade, ela deixa a sua marca. Entre outras coisas, aquilo que normalmente as pessoas comentam, né? É bom conversar com tal pessoa, é gostoso de ter a companhia de tal pessoa, porque faz com que a gente cresça, faz com que a gente se sinta mais próxima de Deus, porque essa é a grande finalidade de cada um de nós, aproximarmos as pessoas de Deus, né? Então por isso nós temos que deixar uma autenticidade realmente real e verdadeira. Continue perguntando-se, minha humildade é humilde? Ou ela não passa de uma expressão de arrogância? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas como que a pessoa pode dizer que é humilde e ser arrogante ao mesmo tempo? Né? Um simples exemplo podemos dar nessa questão aí. Aquela falsa humildade, aquela humildade que não é humildade, mas na realidade a pessoa diz que é humilde, mas ela é na realidade uma pessoa arrogante. Então ela comentando com você algo sobre alguém, ela diz assim, ó, eu não sou nada, né? Aquela pessoa lá, tudo bem, né? Eu sou menor do que ela, mas se eu tivesse no lugar dela, eu agiria de tal forma. Percebeu a colocação? Ó, humildade. Ó, eu não sou nada, eu não sou ninguém, né? Eu sou menos do que aquela pessoa lá. Aí entra a famosa expressão, mas se eu tivesse no lugar dela, eu faria, agiria, falaria assim e assim e assim. Então é uma humildade falsa, na realidade é uma arrogância. Numa aparente humildade, ela está sendo arrogante e dizendo que ela é mais do que aquela pessoa, que ela é mais inteligente do que aquela pessoa, que ela é mais justa do que aquela pessoa. Então isso é realmente uma, entre aspas, humildade com arrogância, né? Fico muito orgulhoso pela minha humildade, faço alarde dela, né? Então, eu fico tocando o sininho, né? Blim, 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 eu sou humilde, blim, 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 eu sou humilde. Que nem a vaca que carrega no pescoço aquele sininho, blim, 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 é só ela se movimentar que começa a tocar o sininho. É assim a nossa humildade? Faço alarde dela? Ou serve-se a si mesma? Ou só é para o meu interesse? Minha humildade é parte de uma cruzada ou ela é genuína? Então, exercício para o dia. Seja humilde apenas por amor à humildade. Ou seja, ame de fato a humildade e viva a humildade. Baruch Hashem. Quem mais que estamos por aí? Temos aí a Inês Martins, Baruch Hashem, o Luiz Ribeiro, a Carla de Costa, a Fátima Prearo, a Donária nós já falamos, Baruch Hashem, a nossa titular da primeira cadeira, a Edna, Baruch Hashem, né? Então vamos para a nossa sexta leitura. A nossa sexta leitura está no livro de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 33 até o verso 44, né? E em seguida vamos comentar mais algumas coisas sobre Lag BaOmer,
Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai. Amém? Então, a nossa 31ª Parashá, Emor, fale ou diz, capítulo 23, do verso 33 ao 44, vamos aqui ver sobre Sukkot e Shemini Atzeret. Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel dizendo, o 15º dia do 7º mês é o festival de Sukkot, um período de 7 dias para Deus. O primeiro dia é uma celebração sagrada, quando vocês não podem fazer nenhum trabalho manual. Por 7 dias vocês deverão trazer uma oferenda de fogo a Deus. O 8º dia será uma celebração sagrada para vocês, quando vocês trarão uma oferenda de fogo a Deus. É um tempo em que Deus traz o povo judeu para ficar com ele por mais um dia. Vocês não podem fazer nenhum trabalho manual, né? Sukkot é a festividade dos tabernáculos ou das tendas, como se diz, né? É um período de 7 dias em que se faz tendas, principalmente fora das residências, e as pessoas procuram passar a maior parte do tempo nas tendas que fazem fora da casa, né? Então são 7 dias essa festividade. No 8º dia, fala, né? Haverá também uma celebração sagrada. É um tempo em que Deus, né? Ele fala sobre a questão de ficar mais um dia com o povo. Então, o 8º dia, que é chamado de Shemini Atzeret, que é o 8º dia de celebração, os sábios trazem a seguinte expressão, né, para entendermos o significado do 8º dia, o Shemini, dizendo, 7 dias o povo esteve em festividade e teve os seus convidados, e durante 7 dias houve essas festividades, né, com o povo e os seus convidados. Mas no 8º dia, Deus diz para o seu povo, especificamente para os seus, vamos ficar mais um dia juntos, né? É bom estarmos juntos. Então, por isso, o 8º dia de Sukkot é o Shemini Atzeret, é ficarmos mais um dia, né, com Deus, mais um dia em que os filhos desfrutam da presença do Pai Celestial. Então, essa é a questão simples e resumida sobre Sukkot e Shemini Atzeret. Época específica das festividades, tanto nas leituras como nas datas específicas de festividades, sempre se entra mais profundamente o significado das festividades, ok? Deniglésia Cardoso de Menezes, Baruch Hashem, chegando e se conectando aí. Amém. Continuando, verso 37 do capítulo 23 de Levítico. Estas são as festividades de Deus, as quais vocês devem guardar como celebrações sagradas. São épocas em que vocês devem apresentar uma oferenda de fogo a Deus, uma oferenda queimada, uma oblação, sacrifícios e libações, cada um de acordo com um dia em particular. Isso é em acréscimo às oferendas de Shabat a Deus, se a festividade acontecer em Shabat, e as dádivas e as promessas gerais e específicas que vocês devem oferecer a Deus. No 15º dia do 7º mês, quando juntarem o produto da terra, vocês celebrarão um festival a Deus por 7 dias, trazendo uma oferenda de paz festiva. Mas vocês não devem trazer estas oferendas no Shabat. O primeiro dia será um dia de descanso e o 8º dia será um dia de descanso. No primeiro dia vocês devem tomar para si próprios um belo fruto da árvore da cidreira, que é chamado de etrog, que permanece em sua árvore por um ano inteiro e cuja madeira tem o mesmo gosto que a fruta.
as folhagens de uma tamareira, ramos da árvore de cordas, a murta, e o salgueiro de riacho. Aqui é aquilo que se chama na festividade de Sucote, né? O lulave, né? Junta estes ramos, né? E mais o etrogue, o fruto da cidreira, né? Resumidamente, os nossos sábios trazem para nós a seguinte questão sobre a questão do lulave e do fruto da cidreira, o etrogue, onde diz assim: o etrogue que possui um bom gosto e um cheiro agradável, que é o fruto da cidreira, né? O etrogue, muitos falam, né? Ele tem uma aparência de um grande limão, né? Mas é um gosto bom e um cheiro agradável que o etrogue tem, e ele representa exatamente o judeu que possui tanto o estudo de Torá quanto as boas ações. Então, o símbolo do etrogue, do fruto da cidreira, que nos fala que na festividade de Sukkot, o festival das tendas, né? Então o etrogue traz essa questão aí. É um fruto que tem um gosto bom e tem um bom cheiro, um cheiro agradável. E isso representa o judeu que possui tanto o estudo da Torá quanto boas ações, né? Então, esse é o etrogue, né? E o ensinamento para nós não judeus é a mesma coisa. Nós precisamos procurar sermos etrogue, termos um bom gosto, né? E um bom cheiro, né? Que é o que? Exatamente o bom cheiro, o bom gosto é o estudo da Torá e boas ações. Agora nós temos aí a respeito do ramo de palmeiras, que tem um bom gosto. O ramo da palmeira tem um bom gosto, né? Mas nenhuma fragrância, que simboliza os judeus que têm conhecimento da Torá, mas faltam, né, de forma suficiente, lhes falta boas ações. Aqueles que possuem boas ações, mas falta conhecimento de Torá, eles são representados pela murta, que tem um odor agradável, mas não tem gosto, a murta. Então a murta, ela representa os que possuem boas ações, mas falta conhecimento de Torá, e são representados pela murta, né? Que tem um odor agradável, um cheiro agradável, um bom perfume, né? Mas não tem gosto. E por fim nós temos aí o salgueiro que não é comestível e não tem nenhum aroma. Ele representa exatamente as pessoas a quem falta tanto Torá quanto boas ações. Então aí a pergunta fica: o que você gostaria de ser? Um etrogue, um ramo de palmeira, uma murta ou um salgueiro? O que você gostaria de ser, né? O etrogue, o ramos de palmeira, a murta ou o salgueiro? O etrogue tem bom cheiro, um bom odor e tem também um bom gosto e representa aqueles que têm estudo de Torá e boas ações. Ou seja, ele estuda a Torá diariamente e ele tem boas ações diariamente. Os ramos de palmeira é aqueles que têm bom gosto, mas nenhuma fragrância, simbolizando os judeus que têm conhecimento de Torá, mas que faltam suficientemente o quê? As boas ações. E nós temos a murta, que são aqueles que possuem boas ações, mas falta conhecimento de Torá e também tem um odor agradável, mas não tem gosto. E o salgueiro, que não é comestível, não tem nenhum aroma, quer dizer, não tem nem bom gosto, porque também não é comestível, e também não tem nenhum aroma, né? Sem cheiro, né? Lembra daquela expressão, sem sal, sem açúcar? E representa as pessoas que faltam tanto Torá quanto boas ações. Quem você gostaria de ser? O segredo de Sukkot, do lulave. Tudo isso daqui, o etrogue, ele fica numa mão,
que é o fruto da cidreira. E todos esses ramos, eles são juntos num maço só em outra mão. Mas no momento do lulav, no momento de estar na presença de Hashem, tanto o etrog como os ramos, eles são colocados juntos. E quando eles são colocados juntos, então é feito, o movimento, como os sacrifícios, é feito movimentos a Deus, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, para cima e para baixo. Simples para entendermos que todos são agradáveis a Deus. Mas quando eles estão juntos, não quando estão separados. Quando estão separados, há divisão. Então não adianta o etrog ter bom perfume e bom gosto, mas estar isolado. E não adianta para os demais ramos estarem separados, porque eles estarem separados, como eles estão pela metade, não estão completos, a tendência é esfriar e morrer. Mas quando estão juntos, um ao outro aquece. Por isso nós temos o famoso Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos permaneçam juntos em união. Por isso, é chamado de o povo no singular. Juntos, forma o povo de Deus. Neste exemplo, para nós, Benei Noach, nós precisamos estar juntos para sermos o povo de Deus como Benei Noach entre as nações. Para que juntos nós possamos estar somando, tanto com o etrog, como com os demais ramos que estão pela metade. Mas que um precisa do outro. E juntos nós vamos mover o mundo para recepcionar Deus, para preparar-se adequadamente para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para os nossos dias, para o nosso tempo, para agora. Amém. Por isso, unidos, juntos, como um povo, Benei Noach, para a presença divina. Ok? Ana Eustáquio chegou aí, Leocádia Pereira, também juntos aqui na nossa à tarde com a Torá. Continuando a nossa sexta leitura, estamos no versículo de número 40 do capítulo 23, vocês devem se alegrar diante de Deus, seu Deus, por um período de 7 dias. Durante esses 7 dias de cada ano, vocês celebrarão a Deus. É um estatuto eterno por todas as gerações que vocês celebrem este festival no 7º mês. Durante 7 dias vocês devem viver em Sucó, cabanas. Todo cidadão de Israel, naturais e convertidos, devem viver em Sucó, em tendas ou cabanas. Isso é para que as futuras gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel viverem em nuvens de glória que se assemelham a cabanas quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou Deus, seu Deus. Moshe relatou as leis das festividades de Deus aos filhos de Israel. Aqui nós encerramos a nossa sexta aliá e amanhã entramos no capítulo 24 para a nossa 7ª leitura da semana, mais Mafitir, a leitura final da Parashá semanal Emor, fale ou diz. Continuando com as nossas reflexões sobre Lag BaOmer, antes de continuarmos aqui, nós queremos aqui externar os nossos sentimentos, aquele terrível acidente que aconteceu ontem à noite lá em Israel, onde uma parte das arquibancadas
veio abaixo, teve centenas de feridos e teve aí algumas dezenas de mortos. Então nós queremos externar aqui os nossos sentimentos aos familiares daqueles que perderam seus queridos nesse acidente, que Hashem receba estas almas para o descanso junto ao Gan Eden, que fortalece e venha confortar cada família e que venha dar uma rápida recuperação aos feridos e que seja restituído a esses feridos, o vigor, a saúde, para voltar às suas vidas religiosas e às suas vidas do dia a dia. Ok? Então, continuando os nossos comentários aqui, nós queremos então continuar falando sobre as reflexões de Lag BaOmer. Então, com o Lag BaOmer, hoje nós estamos no 33º dia, temos pela frente mais 16 dias da contagem para completar 49 dias da contagem, e no 50º dia nós teremos então a festividade de Shavuot. Então estamos nos aproximando da festa de Shavuot, e ao analisarmos os acontecimentos que precederam a outorga da Torá há mais de 3.300 anos, revelamos como, de fato, esse papel fundamental da mulher na perpetuação da Torá. Não podemos esquecer que ontem nós falamos sobre a questão do poder feminino, realmente a presença feminina na história bíblica e na história do povo judeu até aqui. E isso mostra que continuar sendo uma presença marcante na história, não somente bíblica, mas também do povo judeu, e não resta dúvidas do povo não judeu. E aí nós temos as nossas mulheres, as Batnor, que tem aí uma maravilhosa tarefa pela frente. Então, dessa forma, é revelado o papel fundamental da mulher na perpetuação da Torá. Foi traçada por Deus desde o nascimento do povo judaico. Ao pedir que Moshe preparasse a jovem nação israelita para o reconhecimento ou o recebimento de sua dádiva preciosa, a Torá, o Todo-Poderoso, ele assim ordenou e disse: falarás à casa de Jacob e dirás aos filhos de Israel. Nossos sábios explicam que essa expressão que está lá em Shemot, Êxodo, no capítulo 19, verso 3, falarás à casa de Jacob e dirás aos filhos de Israel. Os nossos sábios dizem que eles explicam que a Mechiltá, que a casa de Jacob, refere-se às mulheres judias e os filhos de Israel aos homens. E que Moshe Rabbeinu teria de falar primeiramente às mulheres. Tanto é que quando nós estivemos ali no livro de Shemot, nós estávamos ali nesse capítulo que antes da outorga da Torá a toda a nação, Moshe levou primeiro ao conhecimento a Torá às mulheres, pelos méritos delas, certo? Então, entre as explicações dadas para esse fato é que a continuidade de nossa herança legada por Deus e a preservação de sua santidade depende do grau da compreensão e compromisso da mulher. Por isso era fundamental assegurar a participação feminina. Quando a mulher compreende e se compromete, quando ela se envolve e se dedica, ela se torna a fonte da força e inspiração, tanto para o marido, como para os filhos, para toda a família. E o verdadeiro alicerce que sustenta o lar judaico é, de fato, a mulher judia, o exemplo para as mulheres não judias. A mulher foi dotada com vastos recursos interiores. Como descobri-los? Então os nossos sábios dizem: hoje
mais do que nunca, é vital que cada mulher judia estude a Torá, tanto na sua dimensão elevada para deixar desabrochar o seu inato amor e reverência a Deus e outras emoções espirituais, quanto às leis de conceito necessários para poder observar as mitzvot, os mandamentos, que ela é requisitada a cumprir. Estas abrangem um currículo amplo e variado, incluindo as leis intricadas de Shabbat, Kashrut, alimentação, Taharat HaMishpacha, que é a pureza familiar, todos os outros preceitos não contingentes de horários fixos e basicamente todas as mitzvot proibidas ou proibitivas, certo? Então, esse currículo, como diz os nossos sábios aqui, que é conferido às mulheres judias, é realmente por isso que se diz que a mulher judia, ela é a luz da casa, a luz da família. Ela é o alicerce da família, né? Então, nessa base aí, como diz, não é à toa que é dito que a mulher, ela é realmente o alicerce da família, né? Então, todos esses cuidados foram conferidos à mulher judia, exemplo para as não judias. Em verdade, esse estudo aqui, ele foi trazido, né, pela Tila Dubravsky. Ela é esposa do rabino Yosef Dubravsky, diretor do Beit Chabad de Curitiba, mãe, avó, coordenadora de programas educacionais e culturais e orientadora de pureza e harmonia familiar para as noivas e mulheres de todas as idades. Então, esse estudo sobre o poder feminino, né, a autora dela é exatamente uma mulher, a Tila Dubravsky, né, esposa do rabino Yosef Dubravsky, diretor do Beit Chabad de Curitiba. Então, ela, finalizando o estudo, ela diz assim: em verdade, muitos rabinos estudiosos seriam felizes se conseguissem completar no seu estudo da Torá tudo que as mulheres têm direito e obrigação de saber. Nesse sentido aqui, significa que não pode, né, a mulher ficar encoberta sobre o conhecimento da Torá, né? Então, por isso, aquilo que é pertinente, né, a mulher, tanto judia como não judia, precisa estudar a Torá, obviamente, dentro de um conhecimento sobre a orientação rabínica, né, para poder estar aí, né, cada vez mais externando esse conhecimento, esse entendimento dentro do seu lar familiar, né, dentro da sua própria família, na educação das crianças, também ela como educadora, né, as crianças que lhes são confiadas para serem devidamente educadas e assim sucessivamente, né? Então, essa questão aí. Lag BaOmer, que significa 33º dia de Omer, este é, então, a contagem que nós estamos hoje. Dentro disso daí, nós sabemos que entre Pesach e Shavuot nós temos 49 dias e são interligados nessa jornada judaica desde a saída do povo do Egito até a chegada ao Monte Sinai para a outorga da Torá, que é Shavuot. Então, justamente o 33º dia da contagem do Omer cai no dia 18 do mês de Iyar, que é o dia que nós estamos aqui, no 18º dia do mês de Iyar. Lag BaOmer, ele celebra a vida e os ensinamentos de dois dos mais notáveis sábios da história judaica, que é o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai. O Rabi Akiva, ele viveu na terra de Israel, a Terra Santa, em uma das épocas mais difíceis da história judaica. A geração seguinte, da destruição do templo sagrado no ano 69 da Era Comum.
Então, Rabi Akiva, ele viveu exatamente nessa época, uma das épocas mais difíceis da história judaica, logo após a destruição do segundo templo pelo Império Romano, sob o comando de Tito, né? E aí eles dominaram realmente Jerusalém, dominaram a terra de Israel, e eles dominaram com uma expressão que podemos dizer, eles dominaram com os ferros cruéis, que eles tinham um ótimo domínio, né? A legião romana, ela era temida, ela causava pavor, porque o seu exército, né, as suas legiões eram terríveis em todos os sentidos, eles eram cruéis, e eles tinham o domínio, né, das armas, né, de escudo, lanças, espadas, flechas, né, os seus esquadrões, eles eram extremamente disciplinados e eles cumpriam as ordens dadas até os últimos limites, das formas mais cruéis possíveis para dar cabo às ordens recebidas. Então, Rabi Akiva estava vivendo exatamente esse período terrível, certo? E a impiedosa perseguição dos judeus pelos romanos. Os romanos proibiram o estudo de Torá e a prática do judaísmo sob pena de morte. Rabi Akiva, que estudara com os maiores sábios da geração anterior, desafiou os romanos, transmitindo o que havia recebido a seus discípulos, garantindo assim a sobrevivência da Torá. De fato, todo o corpo da lei da Torá, né, tanto os registros do Talmud, da Mishnah, pôde ser seguido até os ensinamentos de Rabi Akiva e os seus discípulos, né? Aqui, nesse período em que a perseguição foi impiedosa, cruel, pelas legiões romanas, uma história paralela se criou nesse período aí, justamente para desviar a atenção das nações. E essa história criada, ela foi repercutida, repetida. Quando uma mentira, ela é semanas, meses, anos, décadas, milênios, ela é batida, a mentira acaba virando verdade. E então criou-se uma história paralela, né, que nesse período eram levados à morte nas arenas, né, eram levados à morte cristãos. Nessa época nem cristão existia ainda. Não existia. Até aí, as chamadas no meios religiosos, como as duas religiões monoteístas, até então só existia o judaísmo, que foi a primeira religião monoteísta e a única verdadeira. Depois dela veio o islamismo e depois veio o cristianismo, depois dos anos 300 da nossa era comum. Até nessa época aí, até os anos 300 ainda, só existia o judaísmo e o islã. Entendeu? Então aí criou-se uma história paralela, dizendo que cristãos eram levados para as arenas para serem mortos, né, pelas legiões romanas, a mando do imperador romano. E na realidade eram judeus que eram levados, porque aqui estava a perseguição impiedosa e cruel dos romanos contra os judeus. Criou-se essa história paralela para tirar o foco de cima dos judeus, tirar o foco de cima do verdadeiro monoteísmo, para tirar o foco da crença no único e verdadeiro Deus, para tirar o foco das chamadas escrituras sagradas, que posteriormente, mais lá para frente, muito depois dos 300 anos da Era Comum, que apelidaram as escrituras sagradas como Velho ou Antigo Testamento.
que até então só existia esta realidade. Os 5 primeiros livros, como Torá, e os demais escritos, como as Sagradas Escrituras. Então, esse era o período que Rabi Akiva estava vivendo, e os judeus estavam vivendo naquela época. Quem falasse de Torá era morto da pior forma possível. Paralelamente, posteriormente, mas para tentar apagar a verdadeira história desses anos 69 até os anos 300, de uma perseguição impiedosa, cruel dos romanos, das suas legiões para com os judeus, criaram até mesmo, posterior a esse período 300, o famoso Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo que nunca foi requerido da parte de Deus o animal cordeiro para sacrifício de perdão de pecados. A história, ela não mente. E esta é a realidade que tem sido escrita nos anais da história do povo judeu. Rabi Akiva, por exemplo, quando ele foi pego pelos romanos, porque o crime que ele foi acusado de ensinar a Torá, de ensinar a palavra de Deus. Cuidado com os tempos que nós estamos vivendo, hein? Cuidado com os tempos que nós estamos vivendo atualmente, hein? Cuidado. Olha o que está acontecendo aí em nome da pandemia, o que estão fazendo? Indiscriminadamente, certo? Qualquer segmento religioso está para, no estalar de dedo, simplesmente serem dizimados. Cuidado. Cuidado. Você que defende os socialistas, que defende a esquerda, que são pró aniquilar a consciência divina e a consciência família. Então, cuidado. Você simplesmente pode estar ditando a sua própria sentença de morte. Então, por exemplo, o Rabi Akiva, quando ele foi preso pelos romanos, acusado do crime de propagar a palavra de Deus, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A condenação dele foi a morte. Qual tipo de condenação que deram para o Rabi Akiva? Que ele fosse esfolado vivo até morrer. Esfolado vivo até morrer. Por aí você tira uma base. O sofrimento e a dor. E qual era o grito de dor e qual era o grito de aflição do Rabi Akiva? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Mesmo na sua morte, ele não deixou de professar a sua fé monoteísta real e verdadeira. E não deixou também de animar os seus seguidores a viverem uma fé autêntica. Continuando aqui. Então, o Rabi Akiva, para chegar aonde chegou, nós vimos aí ontem, ele era um Zé Ninguém, de família muito pobre, não teve condições de colocá-lo numa escola, ele era praticamente um analfabeto, e tinha que trabalhar, e ele foi trabalhar exatamente como se fala, ele foi trabalhar como pastor de ovelhas. E na época, ser pastor de ovelhas era algo muito humilhante, né? E ele então foi trabalhar para um rico proprietário de terras, conhecido como Kalba Savua. Kalba Savua. Ele era um homem milionário
E ele foi trabalhar então como pastor daquele senhor milionário, né? E no seu tratar das ovelhas, o seu cuidado, o seu zelo, a sua atenção, o seu amor, seu carinho, toda a sua preocupação em cuidar da melhor forma possível do rebanho, isso daí chamou a atenção de uma pessoa. Mas não foi do patrão, mas foi da filha do patrão. Rachel, filha de Calba Savua, ela ficou observando aquele pastor de ovelhas, o seu cuidado, o seu zelo, a sua natureza bondosa em poder cuidar dos animais. Então, do jeito que ela percebeu que ele cuidava do rebanho, então Rachel, ela pensou consigo, está aí um homem que pode liderar, ensinar. Ele precisa de uma chance, ele precisa de uma oportunidade. E foi aí então que Rachel, filha de Calba Savua, foi e conversou com aquele jovem e disse para ele, quer casar comigo? Mas tem uma condição, você precisa estudar Torá. Ué, vamos embora, vamos juntar a nossa trouxa, vamos juntar os nossos trapos e vamos em frente. Mas aí o seu pai, como fica o seu pai? O pai de Rachel ficou tão desgostoso, mas tão desgostoso, que simplesmente deserdou a sua filha Rachel, não deu a benção e simplesmente disse para ela, nenhuma moeda você terá daqui para frente. E dessa forma, então, Rachel, junto com seu marido, simplesmente colocaram o pé na estrada e foram em frente. E então, Akiva conseguiu um emprego, né, com Elazor ben Horcanus, que mais tarde ele se tornaria um dos professores do próprio Akiva. Então ele começou a trabalhar na propriedade de Elazor, que era um rabino, e nessa trabalhar, num determinado dia ele viu uma pedra com um buraco no meio, e ele se aproximou, ficou curioso de ver a forma daquela pedra e a forma daquele buraco, e ele percebeu então que o gotejar da água, né, compassadamente, ia caindo naquela pedra e acabou furando aquela pedra. Então ele simplesmente disse através dessa sua descoberta, se algo tão duro quanto uma rocha pode ser furado por algo tão delicado quanto a água, certamente minha mente poderá absorver o estudo de Torá pouco a pouco. Então, dessa forma, aos 40 anos de idade, Rabi Akiva, ele simplesmente colocou os pés para ir à escola. E ele foi para a escola juntamente com quem? Com seu filho de 5 anos de idade. Já pensou? Rabi Akiva, 40 anos de idade, entra na classe e junto com seu filho de 5 anos e junto mais com aquela criançada de 5 anos. E ele com 40 anos, aprendendo ali o Aleph Beit, o alfabeto hebraico e assim sucessivamente, né? Então, imagine um homem de 40 anos numa classe de crianças de 5 anos aprendendo, né, o alfabeto hebraico, aprendendo a ler e a escrever. Algo fantástico, não resta dúvidas, né? Então, dessa forma, ele aprendeu, mas o aprendizado dele transcorreu de uma forma tão acelerada, tão rápida, que os próprios professores ficaram abismados com referência a essa absorção do aprendizado. Rapidamente, Akiva já transpôs todos os anos que tinha que transpor, já foi elevado para nível mais superior, né? No nosso linguajar simples, né? Já saiu do grupo escolar, já foi para o ginasial, já foi para o 2º grau, já foi para o nível universitário. O nível universitário já foi pouco para ele, e assim ele foi durante 12 anos estudando e se tornando um grande erudito da Torá e dos ensinamentos judaicos da palavra.
tanto da Guemará, da Mishnah e do próprio Rumash, os estudos da Torá. E dessa forma, então, ele surpreendeu tanto os seus professores como os seus colegas de classe, e dessa forma, então, com a bênção, né? A bênção da sua querida esposa Rachel, então Akiva, ele saiu da sua casa e foi estudar com os grandes eruditos, que transcorreu 12 anos pela frente, né? E dessa forma aí, quando o Rabi Akiva ele retornou para a sua casa, enquanto ele caminhava na direção da sua casa, ele ouviu sua esposa falando com um vizinho: estou tão orgulhosa do que meu marido está fazendo, mesmo se ele decidisse estudar por mais 12 anos, eu o encorajaria. Sem sequer entrar na casa, Akiva satisfez o desejo da sua esposa. Ele simplesmente deu meia volta e retornou aos estudos por mais 12 anos. Ou seja, somente depois de 24 anos que ele retornou para casa. E quando ele retornou para casa, ele já era muito famoso. E quando ele retorna ali com 24 mil seguidores, 24 mil discípulos. E quando ele chega na sua cidade, né, além dos 24 mil estudantes, seguidores, discípulos, havia também o povo da cidade que foram ali para vê-lo, né? E no meio desse povo todo, então ali estava sua esposa, que não conseguia chegar perto dele por causa da multidão. Então foi nesse momento em que ele pediu silêncio a todos, pediu abertura para que a sua esposa pudesse chegar ao centro da formação que estava em torno dele. Então ele disse a todos, e principalmente aos seus discípulos, né? Tudo isto, né? Eu e vocês devem a ela, a Rachel, a minha esposa. É graças a ela que aqui estou. Então foi dada a devida honra a Rachel, publicamente. Depois de algum tempo, né, o pai de Rachel, ele faleceu, e toda a herança do pai de Rachel foi então entregue tanto a ela como ao seu marido, o Rabi Akiva. E o Rabi Akiva, então, ele mandou fazer uma coroa de ouro com a imagem de Jerusalém gravada na coroa, e ele então presenteou, né, a Rachel publicamente um reconhecimento externo, né, o quanto ele era eternamente grato à sua esposa pelo que ela fez por ele, né? Então nós vemos aí realmente aquilo que os sábios falam. Desde o princípio é importante realmente a presença feminina, como a mãe, a esposa, como a luz e a base e o alicerce da família. Sem isso, não seria possível chegar até aqui. Então, por isso, dessa forma, sem sombra de dúvidas, Rabi Akiva soube honrar realmente a sua esposa. Depois tivemos aí realmente a famosa expressão que os sábios dizem, que Rabi Akiva, ele instruiu os seus 24 mil discípulos sobre ama teu próximo como a ti mesmo, né? Durante esses anos, Israel estava sob então o domínio romano, o que tornava a vida difícil para todo o povo, e os romanos estavam determinados a erradicar a Torá e os eruditos da Torá. Ou seja, não era só eliminar as escrituras, mas era eliminar os sábios também. E dessa forma eles ameaçaram Akiva caso continuasse a sua obra. E essas ameaças não o deteve, e logo foi capturado e condenado à morte. E na praça da cidade de Cesareia estava apinhada de espectadores que ali foram para ter um vislumbre final do querido e sagrado Rabi Akiva. Até mesmo enquanto o seu fim se aproximava, esse grande, justo líder se alegrava e entoava louvores a Deus. Rabi Akiva vive por intermédio dos seus ensinamentos
Hoje milhares o homenageiam visitando o seu sagrado túmulo na cidade de Tiberíades, lá em Israel, né? Um dos grandes frutos do Rabi Akiva foi exatamente o Rabi Shimon Bar Yochai. E amanhã nós estaremos falando sobre o Rabi Shimon Bar Yochai. Então nós temos aqui, né, foi falado alguma coisa ontem e hoje sobre o Rabi Akiva. E mais uma vez, né, nós temos aí diante de nós esse grande erudito, o Rabi Akiva, os seus ensinamentos, seu exemplo, mas não podemos esquecer jamais a sua esposa, a sua amada Rachel, que abandonou tudo, todo luxo, todo conforto, toda a, vamos dizer assim, todo porto seguro que o dinheiro e a posição social poderia dar. Tudo ela abandonou para poder seguir a visão que Deus lhe deu, o discernimento de poder ver naquele simples, pobretão, pastor de ovelhas, um grande potencial. E esse, não resta dúvidas, que é de fato, né, uma das grandes virtudes que Deus deu às mulheres, de poder ver algo a mais que os homens não conseguem ver. Então, por isso, né, que toda mulher tenha a sua devida honra, que toda mulher, seja judia ou não judia, possam estar firmados na Torá, para poderem ser esse grande instrumento na mão de Deus, para poder ser a luz, o alicerce, o porto seguro, para trazer a santidade dentro da família, que sejam elas esse exemplo maravilhoso para o marido e para os filhos, e que cada família nesse padrão possa ser um exemplo para cada família na face da terra. Este é o nosso tempo, tanto para os Benei Israel como para os Benei Noach. Os Benei Israel, judeus para judeus, indo ao resgate daqueles que não são praticantes, que abandonaram a prática religiosa por alguma razão, buscando-os e resgatando-os. Para os não-judeus, os Benei Noach, levando a cada família, a cada vizinho, a cada parente, a cada cidade, a cada estado, a cada país, entre as nações, levando o verdadeiro monoteísmo, ombro a ombro com os judeus. Cada família não judia sendo esse exemplo que Deus é o único que está acima de tudo e de todos, a consciência divina e a consciência família, para que o mundo possa ser curado, sarado, que o mundo possa ser resgatado da escuridão, do mal, ser resgatado de toda essa questão que querem anular consciência de Deus e consciência de família. São duas coisas que nós precisamos resgatar dia a dia, dia a dia. Não podemos deixar de falar consciência divina, consciência família. E a semelhança dos nossos heróis e das nossas heroínas, estarmos dispostos a vencer os obstáculos, as adversidades, os perigos, os inimigos, mesmo que custe a nossa vida. Mas nós precisamos cumprir a nossa missão. Ele, o único soberano, é que governa o mundo. Só Ele que pode nos dar proteção 100%. O resto é apenas vãs promessas. Só dele é que vem a verdadeira segurança, a verdadeira proteção. A nós compete obedecermos os seus mandamentos e levarmos em frente cada vez mais esta realidade. Uma boa preparação para o Shabat,
Um Shabbat Shalom para ti, a sua família, a sua comunidade. Que as famílias possam viver cada dia mais um Shabbat precioso, maravilhoso, com muita luz divina, com muita presença de Deus, e que possam externar aos seus vizinhos e parentes conhecidos cada vez mais o verdadeiro e autêntico monoteísmo, ombro a ombro com os judeus firmados na Torá. Shabbat Shalom, até amanhã, às 14 horas em A Tarde com a Torá.